Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estou aqui eu e Ed Cobori. Tudo bom, Ed? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Vamos aqui só relembrando o pessoal que a imersão começa já na semana que vem, falta menos de uma semana, e as inscrições já estão... Na realidade, as inscrições ficam abertas, né? Que está acabando são as vagas, tá? Que como vai ser aqui em casa, tem um número limitado aqui de pessoas, tá ok? E já tem bastante gente inscrita aqui, acho que vai ser bem legal. Para quem quiser mais informações, vai ter um link aqui na descrição, né, sobre a imersão presencial aqui de 4 dias aqui em casa. Tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Ainda está vindo muita pergunta fora do enquadramento aqui solicitado, tá? 40 segundos a 1 minuto e textos a leitura equivalente a esse tempo também, tá ok? Vocais silenciosos, né, e sempre se identificando. Vou até a primeira aqui, a pessoa não se identificou, mas eu vou atender aqui porque a gente tem poucas perguntas essa semana. Tá joia? Então vamos à primeira pergunta. Bom dia, senhor Cobori. Na aquisição de uma empresa, o comprador poderá exigir como cláusula no contrato que o vendedor, por um determinado tempo, não atue no mesmo segmento da empresa que adquiriram? Desde já agradeço. Bom, como eu disse, não tem a identificação nem de onde fala, mas é uma pergunta, inclusive, sobre fusões e aquisições. Isso aqui que a pessoa perguntou, na realidade, chama non-compete, né? Ou um acordo de não competição. Então, em todos os processos de fusões e aquisições, o que acontece? A pessoa, o comprador, né? Ele tem um objetivo de consolidar o mercado e também tem um objetivo de tirar um concorrente do caminho, né? Então, é quase que praxe essa cláusula, né? A cláusula de não compete existe em todos os acordos em uma operação de fusões e aquisições, né? O acordo de não competição. Então, geralmente, ele coloca lá uma cláusula em que o vendedor, após, né, fechar a operação, ou seja, vender a sua empresa para ele não pode atuar no mesmo segmento, no mesmo mercado por 10 anos. Geralmente é isso que se pede, né? 10 anos. Tem alguns que é um pouquinho menos, mas o padrão são 10 anos de uma cláusula de não compete, tá? Ou seja, a pessoa vende e não pode, obviamente, abrir outra empresa e atuar naquele mesmo mercado. Então, são detalhes assim que existem e próprios, né, de uma operação de fusões e aquisições. Para quem estiver fazendo o treinamento aqui, vai ver que é bem interessante e tem bastante, não só informações, né, curiosidades de como funciona, de como tudo isso é estruturado e documentado, tá ok? Visando, obviamente, proteger ambas as partes, né? O comprador vai fazer de tudo para se proteger, assim como o vendedor também, tá ok? Então, essa seria a resposta aqui para a pessoa anônima. Espero ter respondido a sua pergunta, sendo bem objetivo. Ele não só não vai atuar, como vai ter uma cláusula proibindo ele de atuar, tá ok? Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Olá, professor. Sou o Nicolas e estou em Lisboa. Estou estudando, entre outros assuntos, fluxo de caixa descontado. Ao calcular o valor presente de um caixa futuro de uma empresa, utilizamos a letra R para designar uma taxa de desconto que representa o risco ou custo de capital da empresa. Portanto, é correto utilizar a taxa de juros paga por títulos de dívida desta empresa, como debentures, como a taxa R? Ed, você que está aí craque agora no valuation, essa é sua. Vamos lá, Nicolas. Então, existem as principais variáveis, né, de um fluxo de caixa descontado, que é a principal metodologia aí que o pessoal utiliza para achar, né, o preço justo da ação. Então, são aqueles de crescimento, a taxa de desconto, né, que você vai utilizar. E acaba que, né, na sua própria pergunta, e geralmente é a maior dúvida quando o pessoal aprende essa metodologia, é justamente você conseguir calcular esse R, né, visto que a taxa de crescimento é um pouco mais arbitrária. Vai muito ali de cada analista, de cada investidor, de acordo, né, se ele está mais otimista ou pessimista, quanto que ele vai enxergar de crescimento ali para a empresa. Então acaba que é um número muito mais subjetivo. Já a taxa R, né, a taxa de desconto, ou WACC, existem diversas metodologias para se calcular, então acaba muito entrando nessa, né, qual que metodologia eu utilizo, qual que encaixa mais dentro do meu cenário. Então, dentro da taxa R, né, o WACC, você tem duas taxas ali separadas, que é a taxa do custo de capital próprio e a taxa do custo de capital de terceiro. Então, a taxa de custo de capital próprio, né, existem várias metodologias, inclusive nos outros podcasts a gente já abordou bastante
né, veio outras dúvidas relacionadas com essa temática, mas você pode utilizar lá a metodologia do CAPM, você pode usar a metodologia de arbitragem, que é o APT, você pode utilizar o Build Up, você pode usar o Fama em Frente e tantos outros, né? E o custo de capital de terceiro, que é a sua dúvida de fato, né? Que está relacionado ali a debênture. Existem as 3 principais metodologias de você utilizar. A primeira é você fazer uma média ponderada das dívidas. Então, provavelmente essa empresa que você está analisando, ela tem outras dívidas além dessa debênture. Então, você vai fazer uma média ponderada. Ela captou determinada dívida a uma taxa, a outra dívida a determinada taxa. Você vai fazer ali uma média ponderada disso, né, para saber ali qual que você faz mais sentido utilizar. Você pode fazer um cálculo simples também, de você pegar quanto essa empresa está tendo de despesa de juros lá na DRE e o quanto ela tem de passivo oneroso no seu balanço patrimonial. Então vamos pegar um número aqui, né, para facilitar esse entendimento. A empresa está pagando 100 milhões de reais por ano de juros e ela tem uma dívida de 1 bilhão de reais. Então, ou seja, o seu custo de capital de terceiro seria 10%. Só que qual que é o problema de utilizar essas duas métricas que eu falei, né, de custo de capital de terceiro? Que você está olhando o passado. Então não adianta a empresa ter conseguido captar dinheiro há 2, 3 anos atrás a 5%, a 10%. Você tem que calcular, né, o quanto que ela conseguiria captar esse dinheiro atualmente ou quando ela for precisar. Então, que geralmente a metodologia que a gente mais utiliza, você mais vai ver os analistas também implementando, é a questão ali do spread, do rating da dívida, ou seja, você vai ver ali o quanto a empresa está alavancado, vai pegar empresas parecidas com ela, quanto elas estão conseguindo capital no mercado, e a partir disso, né, você consegue utilizar aí como parâmetro. Se nesse seu exemplo, né, você falou da debênture, foi uma debênture muito recente, talvez faça sentido você utilizar, vai estar bem próximo ali de outras metodologias que você for utilizar. Então, essa empresa captou faz 2 meses a uma taxa de 13%. Se você utilizar ela lá para fazer o seu valuation, seu fluxo de caixa descontado, não vai estar tão diferente assim, né, visto que foi uma captação recente. A minha sugestão é que você estude todas as metodologias, seja do custo de capital próprio, de custo de capital de terceiros, e a partir disso você verificar, né, dentro do case, dentro da tese que você está olhando, qual que faz mais sentido para ver, né, aquilo que vai ficar mais palpável. Dentro do capital próprio, o que o mercado mais utiliza é o CAPM, dentro do capital de terceiros, o que o pessoal mais utiliza é esse spread, esse rate, né, para calcular. Mas isso não significa que são as únicas formas e nem que elas vão funcionar para todos os casos. Então, dependendo do setor, dependendo do estágio que a empresa está, vai fazer mais sentido utilizar um. E lembrando também, né, o professor sempre gosta de reforçar aqui também que é impossível a gente cravar esses valores. A gente vai chegar em algo próximo, algo estimado, e aí faz sentido talvez você usar um intervalo de segurança. Então, eu utilizei aqui a debênture, que é 13%, eu vou fazer o valuation com 15% e com 11%, né, para ver justamente quanto que vai ficar aí esse intervalo, né, e ver o quanto o modelo que eu criei ele é sensível a partir dessas variações. E aí não pegar, né, que às vezes o pessoal faz o valuation, dá lá R$ 41,25. A pessoa acha que a ação vai chegar àquele valor e na verdade não é isso, né? Geralmente você tem ali uma margem de segurança para cima e para baixo. Lembrando, né, que dificilmente você vai conseguir cravar esse valor, mas quanto melhor, né, tiver esses inputs desses que a gente está citando aqui, mais próximo também, mais realista vai ser o valor que você vai encontrar. Legal, Ed. Esse é um assunto, uma temática muito boa, né? Quando a gente está fazendo curso de avaliação de empresa, de valuation, sempre tem essa dúvida. Só dar uma reforçada aqui, como o Ed falou, pela pergunta do Nicolas, né? Nicolas de Lisboa, quando ele coloca que estou estudando, entre outros assuntos, fluxo de caixa descontado. Ao calcular o valor presente de um caixa futuro de uma empresa, utilizamos a taxa R e tal, designar a taxa de desconto que representa o risco ou o custo de capital da empresa. Aí, pela sua própria pergunta, portanto, é correto utilizar a taxa de juros paga por títulos de dívida desta empresa, como debêntures, por exemplo? Então, a sua pergunta aqui, ela surge uma dúvida aqui que você deve ter, que pela sua pergunta você está considerando que o custo de capital da empresa é só custo de capital terceiros, e não é, né? Como o Ed explicou, você tem que fazer uma média ponderada. O custo de capital da empresa é a estrutura de capital dela, ok? Então, se ela tem lá 60% de capital próprio, 40% de capital de terceiros, você vai ponderar o custo dessas dívidas. O custo, em teoria, do capital próprio é maior, né? Porque tem um risco maior você ser sócio do que ser credor. E o custo da dívida, né, que são as debêntures que ele emitiu ou que ele provavelmente conseguirá emitir. Por isso que a teoria diz que o custo de capital terceiros é o custo de novas emissões, né? Como o Ed explicou, se você está projetando o valor da empresa, teoricamente o custo que ele teve para emitir no passado não faz muito sentido você utilizar. É óbvio que esse histórico te ajuda a imaginar o que seria o rating dessa empresa. E, teoricamente, sei lá, porque que ela tem um rating ruim ou muito bom, você vai olhar para o passado, você também te ajuda. Mas o que vale é o futuro, né?
Então é essa média ponderada, né? Só capital terceiros, tá ok? E o Ed vai estar aqui no treinamento, vai ser bem legal que a gente usa isso aí bem com outros olhares, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de evaluation num processo de fusões e aquisições, porque vocês devem imaginar que a empresa que está comprando, né, a outra empresa, ela calcula o vendedor calcula o valor daquela empresa dele, mas para o comprador tem um outro custo, né? Provavelmente o custo de capital terceiros da empresa maior é menor. Então, quando ele fizer o mesmo valuation daquela empresa incorporada nele, vai calcular todas as sinergias e o custo de capital vai ser menor também, logo o valor presente vai ser maior, o valor da empresa vai ser diferente também. Tá? Então, tudo isso tem essas nuances, né, numa negociação, uma operação de fusões e aquisições, tá ok? E uma outra coisa, acho que até expliquei aqui no canal, que chama o efeito cosseguro, né, que é também essa diferença do spread de crédito das empresas que estão participando da operação. Tá joia? Então é só para reforçar aí, tirar essa dúvida, né, pela pergunta. Acho que o Nicolas imaginou que o custo de capital da empresa é só o custo de capital terceiros. Tá joia? Então vamos aqui à próxima. Olá, prezados Cobori, professor José e Ed. Meu nome é Carlos, sou de Niterói, mas moro em Maca. Deve ser Macaé, né? Faltou um E aqui. Sou de Niterói, mas moro em Macaé. Professor, qual seria a explicação para essa queda do dólar? Seria o aumento da taxa Selic ou algum outro fator? Vamos lá, Carlos. Na realidade é o seguinte, tem um monte de explicação, tem um monte de variável que influencia a taxa de câmbio, tá? Mas basicamente, quando você olhar para o histórico, olhar para o passado, você vai ver que tem uma relação muito forte com a taxa de juros. Né? Então a taxa Selic está muito alta. A gente estava falando de spread de crédito aqui de dívida de empresa, né? Agora você está olhando o spread de crédito de dívida soberana, tá? Então a taxa Selic é quanto o governo, o Estado brasileiro está pagando na sua dívida. Então ele está remunerando a nossa dívida agora a mais de 2 dígitos. Não é isso que passou agora. E aí o título do Tesouro americano também subiu ali os juros, mas ainda tem um spread muito alto, né? Então o que isso faz? Isso atrai capital. Ela fala, pô, eu queria ganhar, sei lá, 1,5% lá na Europa, ou eu quero ganhar 12% no Brasil. Ele falou, bom, tem 10% aí de um spread que vale a pena correr esse risco. Aí ele vem para cá. Né? Então, os investidores entrando no Brasil para aportar dinheiro aqui, porque a nossa taxa de juros está muito alta, faz com que a taxa de câmbio caia, né? Porque você está entrando. Então, novamente, todo mundo entrando, para você entrar no Brasil, o que você tem que fazer? Vender o dólar. Né? Você chega com o dólar, tem que transformar ele em reais para você poder investir no Brasil. Então, todo investimento externo que está entrando, na realidade, ele está fazendo uma pressão para que o preço do dólar, a taxa de câmbio, caia. Tá? Que aí você vai ter uma ponta vendedora de dólar maior do que a compradora e a tendência é que o preço caia, né? O preço do dinheiro aí, tá? O preço do dólar. Então, a taxa de câmbio ela passou de 5, está em 4,80, hoje ficou operando aí um pouquinho abaixo disso, justamente por essa pressão vendedora. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, às vezes as pessoas se empolgam que isso é um movimento muito volátil, né? Assim como ele entrou, ele pode sair, né? Então, se der uma dor de barriga, esse dinheiro vai sair, vai acontecer o inverso. Aí todo mundo saindo, todo mundo tem que comprar dólar para ir embora, pressão na ponta compradora de dólar, a taxa de câmbio vai subir, tá? Então, por isso que a gente fala que o interessante, né? O país tem que ser maduro e desenvolver até seu parque industrial, tudo, porque aí os investimentos são investimentos diretos, né? Tem como um investidor estrangeiro abrir uma fábrica no Brasil e ir embora só porque deu uma dor de barriga, né? Mas o investidor financeiro faz isso, né? Assim como ele comprou os títulos, comprou as ações, comprou tudo. Quando ele der uma dor de barriga, ele vai lá e vende. Tem liquidez, vende e vai embora. Tá? Então, os investimentos diretos são muito mais importantes e saudáveis para o crescimento sustentável da economia. Tá ok? Então, a gente tem que... Estão comemorando agora porque está caindo, né? Mas é o que eu estou dizendo, o inverso também é verdadeiro. Depois vai subir, pode dar essa dor de barriga e, na realidade, a volatilidade não ajuda em nada, né? Você começa a perder referência, parâmetro de valores, e a inflação é um monstro aí que a gente tem que tomar cuidado, porque acho que eu falei até dos combustíveis, né? Você sobe o preço, depois para baixar, você nunca volta no estágio anterior, tá? Porque quando você começa a subir, as empresas, naturalmente, o setor, né, os mercados, eles aproveitam essa subida aí para ir recompondo um pouquinho a margem. Depois que o dólar caiu, ele não vai devolver tudo, né? Devolve até uma parte, mas não devolve tudo, tá? Então, é como se fosse um movimento de subida, assim, sobe e depois volta no patamar anterior. Sobe, então isso é muito ruim, tá ok? Essa é a minha visão. Ed, queria acrescentar alguma coisa, não? Não, pode passar para a próxima. Legal, agora vamos aqui, acho que a única pergunta é em áudio. Vamos aqui passar a pergunta. Olá, professor Cobori e Ed, tudo bem?
Professor, nesse momento de taxa Selic tão alta, como podemos investir de forma segura? Eu imagino que a inflação ainda vai perdurar um pouco. Sinceramente, eu acho que os governos que estão aí no radar, os dois primeiros, né, são meio turbulentos, são meio complicados, então acho que eles não vão trabalhar pela inflação, mas aí é só uma opinião minha. Então eu acredito que a inflação ela vai perdurar. E aí eu fico em dúvida na hora de investir, se investir num Tesouro Selic ou Tesouro Selic mais IPCA, onde investir e o que diferencia um do outro. Obrigado, professor, pelos ensinamentos. Aqui é o Rui de Tu, professor, que está falando. Legal, Ed. Essa aqui eu vou deixar para você, né, para a gente ir intercalando. Vamos nessa? Vai que é sua. Vamos lá, então, Rui, acho que a gente está recebendo bastante perguntas, né, professor, nesse sentido de onde investir por causa dessas mudanças recentes, seja na economia, seja na política. Eu acho que o investidor fica muito nessa, né, ou uma coisa ou outra, ou tudo renda fixa, ou tudo renda variável, né, que foi até a pergunta da semana passada, ou tudo pré-fixado, ou tudo pós, tudo na Selic, ou tudo no IPCA. E na verdade a gente tem que se perguntar o que impede, né, da gente colocar um pouco em cada. Não significa que a gente também, né, vai pulverizar demais os nossos investimentos, mas não necessariamente essas escolhas elas são mutuamente excludentes, né? Ou você vai por um caminho ou você vai por outro caminho. Acho que a gente fica um pouco viciado, né, porque nos nossos outros contextos da vida a gente se pega muito nessa sinuca de bico, né, decisões binárias. Então você vai no cinema, você vai escolher o filme A ou o filme B. Você vai fazer um curso, uma graduação, você vai escolher o curso A ou o curso B. Mas os investimentos não necessariamente eles precisam ser assim. E até entrando um pouco mais nessa sua dúvida, né? Em tese, no Tesouro Direto, todos os títulos eles tendem a performar muito próximos, olhando na visão de hoje, né? Porque senão, se o investidor ele vê que está mais atrativo o pré-fixado, né, tá pagando mais, todo mundo vai começar a investir só em pré-fixado. Se ele vê que a Selic tá pagando mais, ele vai investir só no Tesouro Selic. Então acaba que o Tesouro ele mesmo reajusta, né, de acordo com essas mudanças, porque na hora que você for tomar a sua decisão, em tese, né, todos os títulos eles devem performar muito parecidos. E aí vai muito da sua intuição. Se você acha que não, que a inflação vai subir muito mais do que a taxa Selic ou que o pré-fixado vai pagar muito melhor do que esses outros, né, você vai fazer aí a sua escolha. O que fica aqui talvez de reflexão, né, é que assim, apesar do cenário político e econômico ser muito importante, a gente não pode ficar ponderando demais essas incertezas, porque senão você vai ficar paralisado. Inclusive até gosto de citar em algumas aulas que eu dou, né, que é a famosa paralisia da escolha. Então quando você coloca muitas alternativas, muitas opções, você começa a pensar tanto, ver tantos percalços que no final você acaba tomando decisão nenhuma. Então isso acontece quando a gente está escolhendo um filme lá no Netflix, acontece quando a gente está escolhendo, né, a comida no iFood. Tem tantas opções, tem tantos leques que no final, né, você acaba perdendo muito tempo e às vezes não consegue tomar nenhuma decisão. Então o que a gente precisa refletir, né, primeiro que é impossível a gente otimizar 100% das nossas decisões. O investidor sempre vai errar, porque se uma ação, um título, né, qualquer ativo ele subir, você vai se arrepender de não ter colocado mais. E se ele cair, você vai se arrepender, né, de ter feito aquele investimento. Então dificilmente você vai conseguir, na verdade dificilmente não, é impossível você conseguir otimizar 100% das escolhas, porque depois que passar elas, você sempre vai olhar para trás e falar, putz, eu deveria ter feito assim, deveria ter colocado mais, deveria ter escolhido outra coisa. Na verdade, a gente só pode avaliar a decisão a partir do momento que a gente toma ela, né? Depois a gente tem várias outras influências com o decorrer do tempo, né? Parece que tudo se torna óbvio, mas na verdade não é. Então você tem que ir mais pela sua intuição, né? Como eu tinha falado antes. Então você monta um portfólio, olhando aí a médio e longo prazo, e tenta evitar mudar muito isso, né? Lógico que você vai dar alguns pesos maiores naquilo que você está mais convicto, dependendo do cenário, né? Você vai fazendo alguns ajustes pontuais, e caso isso não se concretize, né? Nada impede você se desfazer de investimento ou você fazer outro investimento. O que não pode fazer é você ficar muito olhando várias coisas e no final não conseguir tomar nenhuma decisão. E lembrar que, né, ao longo do tempo você vai ter vários aprendizados, talvez você esteja com essa dúvida agora, mas depois que você investir e ver como é que funciona na prática, isso vai se tornar cada vez mais natural. Então espero aí, né, que na sua jornada aí como investidor, essas decisões fiquem cada vez mais fáceis e mais palpáveis de entender. Legal, Ed. Boa resposta. E o pessoal fazer um merchan aqui, Ed, do seu curso. O Ed tem um curso chamado Guia Prático de Investimentos, que aí entra em bastante detalhes, tem bastantes ferramentas ali para vocês
não só aprenderem, como organizarem, né, e acompanharem o investimento de vocês. Então, é uma ferramenta muito boa. Eu vou pedir para o editor pôr aqui o link desse curso, chama Guia Prático de Investimentos. Tem quantas aulas, Ed? Ixi, agora eu regravei, tá com quase 250 aulas. 250 aulas. 250 aulas é bastante para vocês aí se divertirem. É porque tem muito assunto. Obviamente, você não precisa assistir todas, né? Para quem quiser pode assistir. Mas está dividido ali por capítulos, por assuntos, né? Então, por módulos. E aí, onde você se interessar, tem uma parte mais ali de finanças pessoais, de organização, né? Tem outra parte de investimentos. Então, é bem interessante. Você pode ficar ali, na realidade, como um banco, né, de informações. Sempre que você precisar, você vai lá e consulta. E o interessante é que tem muito material, muita planilha que o Ed criou para acompanhar aí a sua jornada de investidor. Tá ok? Bom, pessoal, como eu disse, ficou curta essa aqui, porque só tinha 4 perguntas mesmo, as outras não deu para aproveitar. Então, pedi aqui para vocês enviarem as perguntas aí dentro dos parâmetros, 40 segundos, 1 minuto, tanto um áudio quanto em texto, tá ok? Em locais silenciosos, se identificando e falando de onde você é, tá joia? E aí essas perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005, tá ok? Ed, algum recado final? Não, só agradecer aí mais uma vez pela participação. Acho que na próxima já vai dar para fazer presencial. Talvez a gente até tente se estender um pouco mais, né? O pessoal estava até reclamando que está diminuindo o tempo, que antigamente era 1 hora e pouco, né? Então talvez presencial essa interação fique um pouco melhor. Mas aí a gente precisa de perguntas, né? Quando vocês mandarem bastante perguntas aí dentro dos parâmetros aí, perguntas obviamente não muito repetidas, né? As perguntas que ajudem a maior parte das pessoas, né? Atinja a maior parte das pessoas aí nas suas dúvidas, é a que a equipe costuma escolher, tá ok? Mas a gente depende das perguntas, né? Então envie aí as suas perguntas, tá joia, pessoal? Então a gente fica por aqui. Como disse o Ed, na semana que vem, né? Já gravar provavelmente aqui, porque na semana que vem é a semana da imersão presencial em fusões, aquisições e valuation. Tá joia? Para quem se interessar, o link vai estar aqui na descrição abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais, até semana que vem. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.